Oi, gente! Hoje eu quero falar para vocês sobre 2 Samuel 12. Esse capítulo ele vem trazendo para a gente uma parábola que o profeta Natan vai repreender o rei Davi. E eu queria ler primeiro essa passagem para depois a gente conversar um pouquinho. Bora lá? 2 Samuel 12 diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a única cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Davi, sem saber, estava falando dele próprio para o próprio profeta Natã. Essa história, essa parábola, essa alegoria que Natã vem trazer para Davi acontece porque Davi um dia estava em seu palácio dormindo e foi passear pelo seu terraço. Chegando lá, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Essa mulher se chamava Betseba e ela era casada com Urias. Então Davi, como rei, para satisfazer o seu desejo, rei na época podia fazer tudo o que quisesse, Davi manda trazer Betseba. E Davi se deita com Betseba. E onde estava o esposo de Betseba? Estava numa batalha com Joabe, um de seus comandantes. Betseba vai para casa, né? E depois ela manda um recado para Davi: estou grávida. Então Davi, com a sua mente mirabolante, arquiteta todo um plano para que pudesse escapar desse adultério, né? Que ele havia cometido. Do adultério, Davi também não só comete esse adultério nessa passagem, como Davi também comete um assassinato. Então Davi pensa: vou mandar chamar Uria, que é o que Davi faz. Davi manda trazer o esposo de Betseba com desculpa de saber sobre a guerra, de como a guerra estava. E Urias relata, né, toda a situação da guerra para Davi. E Davi faz: pronto, agora vá para sua casa descansar um pouco. Davi pensando que Urias iria para casa e se deitaria com Betseba para que o filho que era de Davi e Betseba fosse dele. Davi imputasse o filho para ele, né? E o que acontece é que Urias não vai para casa. Urias vai para o terraço do palácio, onde tem outros que ficavam de vigia lá, deitavam numa esteira, e Urias se deita e dorme lá. Davi, sabendo disso, manda chamar Urias novamente. Urias vem para Davi e pergunta: por que você não foi para casa descansar? Urias fala: eu não mereço descansar. Enquanto o meu comandante, Joabe, está na batalha, os soldados estão lá, não vou para minha casa, a arca também está lá. Eu não vou para casa, eu vou ficar aqui. Eu juro pela tua honra, meu rei, que eu ficarei aqui e eu não farei essa desfeita com os que estão lá. Urias era um homem justo, viu? Um homem desses bem... Falta a gente ver Urias hoje, muito, né? E aí Urias não vai para casa, não vai para lá novamente, e Davi embebeda Urias, né? Chama ele, enche Urias de bebida, pensando Davi que Urias bêbado, ele agora vai para casa. Novamente Urias não foi para casa, deitou lá na entrada do palácio, em sua esteira, e ficou lá com os outros. Davi faz isso, não tem jeito. O que é que Davi faz? Davi vai cometer um assassinato, porque Urias vai morrer. Davi manda um recado para Joabe, manda a Urias
para a batalha, o lugar mais perigoso que tiver. Manda ele para frente da batalha, para que ele morra. E Urias, como um homem tão íntegro, leva a própria sua sentença de morte nas mãos para entregar ao seu comandante. E assim o seu comandante lê o que Davi mandou, e assim ele obedece. Davi era rei, manda Urias para a frente da batalha, e Urias morre. Urias morrendo, Davi se livra da culpa de ter cometido o adultério. Davi deixa o luto de Betseba passar e toma Betseba como a sua esposa. E problema resolvido, né? Não está resolvido o problema. Porque a gente faz assim, ó. A gente vai cometer alguma coisa. A gente vai fazer alguma coisa errada. A gente sabe o que a gente faz? A gente olha pra lá, olha pra cá e esquece de olhar, ó, pra cima. Sabe quem estava vendo e quem vê tudo da minha e da tua vida? Deus. Ele vê tudo. Deus não dorme. Ele está atento à minha e à tua vida. Deus viu tudo o que Davi arquitetou. Davi cometeu adultério e Davi cometeu assassinato. E isso desagradou a Deus. Davi vai falar mais lá na frente: pequei contra o Senhor. E agora? Natan vai falar para Davi: Deus te perdoou. Deus te perdoou. Mas a espada do Senhor, Davi, nunca mais se apartará da tua casa. E começa a acontecer coisas. Davi começa a passar por problemas familiares, desde a morte do seu filho da traição com Betseba, por diante. A espada de Deus nunca mais se apartou da casa de Davi. Sabe por quê? Porque não importa o que a gente plantou, a colheita vem independente do que você plantou. Se você plantou bem, você vai colher o bem. Se você plantou mal, você vai colher o mal. E se você não plantou nada, você não colhe nada, porque você não fez plantação alguma. Então Davi, ele pensou que, fazendo toda essa estratégia de Urias morrer, o problema dele estaria sido sanado. Só que ele esquece que Deus estava vendo. E Deus perdoou Davi, porque Davi tinha um coração de se arrepender. Nunca vai faltar tempo para mim e para você se arrepender. E Deus, como um Deus de misericórdia que é, Ele vai perdoar a mim, perdoar você. Mas o que você plantar, você vai colher. Mas o que eu queria me ater com vocês era sobre Natan. Natan era um profeta que por 3 passagens Natan teve um papel muito forte no reinado de Davi. Davi pensa em construir o palácio para Deus, né? O templo para Deus. Mas Deus adverte Natan e diz: vá lá e diga a ele que não é ele que vai construir, porque Davi tem mancha de sangue inocentes sobre a sua vida. Davi tinha tinha muito sangue sobre a sua vida, porque Davi era um guerreiro de batalha. Davi vencia. Todas as batalhas que Davi entrava, Davi vencia por conta de que Deus era com ele. E Natan diz: não é você quem vai construir, sim seu filho Salomão, o segundo filho que Davi teve com Betseba, depois da traição. Natan também vem advertindo Davi sobre essa passagem que Betseba teve com Davi, né, da traição. Natan veio trazer a razão de Davi para o que era. E Natan também veio fazer com que Davi lembrasse de que quem iria sucedê-lo no reinado seria Salomão, o seu filho com Betseba. Natan é uma dessas pessoas que nós temos na nossa vida, sabia? A gente não quer ouvir Natan. Sabe quem é Natan? Na tua vida, você que é filho, sua mãe e seu pai. São os Natan que vem redirecionar a tua vida, mostrar por onde você tem que ir, o caminho que você deve trilhar, que vai ser sempre o caminho da justiça de Deus. Natan, para você, marido, é a sua esposa, sabia?
que sempre vai querer o teu bem, que sempre vai querer te direcionar. Olha, isso aqui não está certo, isso aqui não está legal, vai por aqui. Natan, para você, mulher, é o seu marido que te direciona para o lugar, para os caminhos que você tem que trilhar. Às vezes, Natan é até uma ovelha para o seu pastor. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Vamos ajustar, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Acontece que nós não queremos escutar Natan. Natan é importante na nossa vida, mas a gente não quer saber de Natan. As pessoas que vêm nos advertir, vêm nos orientar, que vêm nos mostrar o que estamos fazendo de errado, para que a gente possa pegar e trilhar um caminho novamente ajustado diante de Deus, a gente não quer ouvir. Sabe o que a gente está acostumado a fazer? O fácil, em vez de fazer o certo. Para Davi, estava muito fácil. Davi resolver, nenhuma mancha teria sobre Davi se Urias não fosse o homem que Urias era. Se Urias não fosse justo, se Urias não pensasse no próximo, como ele pensava nos seus amigos e no comandante dele que estava lá na guerra. Urias disse, não, eu não vou me deitar com a minha esposa, eu não vou para casa, não tenho nem direito de deitar numa cama enquanto os outros estão numa batalha lá. Se Urias não fosse esse homem justo, o fácil para Davi teria sido muito melhor, porque nada aconteceria com Davi, né? Nada, ninguém ia saber que Davi tinha feito o que ele fez. A gente está acostumado a fazer o fácil em vez de fazer o certo. Só não esquece que o certo é melhor. O certo pode te trazer consequências, como trouxe para Davi, todo um desastre de um reinado final. Porque Davi passou por muitas lutas, porque Davi plantou uma coisa errada, uma semente errada. Davi plantou e teve que colher os frutos dessa semente errada que ele plantou. Para que eu e você não possamos colher a semente errada de qualquer fruto que eu e você venha plantar, vamos prestar atenção em Natan. Natan existe. Tem muitos Natãs perto de nós, só que a gente não quer escutar. Então, não faz o fácil, faz o certo, porque o certo vai ter consequências, mas Deus vai estar com você, para que essa consequência que tenha, nada venha te tirar do caminho que é do Senhor. Amém? E eu só quero te dizer isso. Escuta Natan, presta atenção, identifica quem é Natan na tua vida, para que tudo, de hoje em diante, te venha bem. Amém? Não esquece o que eu falo no final do vídeo, tá? Deus, Ele é grandão e quer o melhor para mim e para você. Amém?